Bom, esse vídeo vai especialmente para as turmas do noturno da Escola Jorge Lacerda de Torres e da Escola Macário Borba, Escola Jovem de Sombrio. É um vídeo de apresentação para inspirar vocês também na atividade de escrever a história de vocês. Como eu falei, não só as sociedades, mas todos nós também temos uma história e a nossa caminhada influencia aquilo que nós somos hoje. Eu me chamo Pablo. Nasci no ano de 1982, na cidade de Rio Grande, uma cidade ao extremo sul do Rio Grande do Sul, lá onde a Lagoa dos Patos desemboca no mar, uma cidade portuária então. A minha família quase toda é de Rio Grande, pelo lado materno tem o pessoal que é de Pelotas, Camaquã, enfim. Eu sou o primeiro filho e aos 4 anos os meus pais se mudaram de Rio Grande e foram para Porto Alegre tentar a vida. Na cidade de Porto Alegre, então, nasceram mais 5 irmãos mais novos. Eu tenho 3 irmãs e 2 irmãos mais novos que eu. Todos nasceram em Porto Alegre. No começo a gente morou no bairro Cristal, mas em seguida meus pais venderam a casa que eles tinham e aí a gente passou a morar de aluguel. Eu morei em muitos bairros de Porto Alegre e tive uma infância muito feliz, muito boa, brinquei bastante, joguei muito futebol, torcia muito pelo Grêmio, brinquei de polícia e ladrão, de esconde-esconde, corridas, como eu disse, futebol que eu gostava bastante, andava com meus amigos na rua e meus pais sempre foram muito amorosos, né, me proporcionaram uma infância muito saudável, muito feliz e na medida do possível também muito confortável. Aos 13 anos, a gente se mudava bastante, né, por questões financeiras, o aluguel ficava muito alto, a gente procurava uma outra casa. E quando eu tinha de 12 para 13 anos, a gente voltou para Rio Grande por um breve período de tempo, também por questões financeiras, enfim. E foi 3, 4 meses que a gente morou lá e retornamos então para Porto Alegre. Aí eu já tinha 13 anos, nesse momento todos meus irmãos já tinham nascido, eu fui filho único durante 5 anos, mas depois em 8 anos a minha mãe teve mais 5 e aí a casa ficou bem povoada, aquela coisa de filho único já se acabou cedo, então. E aos 13 anos, ali eu estava no sétimo, oitava série do ensino fundamental, comecei a andar com os colegas que a gente gostava muito de futebol, a gente tinha um time de futebol lá em Porto Alegre, jogava nas praças, nos parques, jogava campeonatos. Nesse time tinha 4 amigos que eram, né, que andavam sempre juntos, eu e mais um gremista, os outros 2 colorado, a gente ia direto, eles no Beira-Rio, eu e meu amigo no Estádio Olímpico. A gente participava de torcida organizada, ia a todos os jogos, né? Fomos às grandes finais, enfim. E no final da oitava série, quando a gente estava se formando no ensino fundamental, uma grande mudança impactou um pouco a minha vida, porque eu ia estudar no Julinho, que é a maior escola estadual do Rio Grande do Sul, tinha campo de futebol e tal, era muito badalado, uma escola muito grande, né? 2.000 alunos. E naquela época tinha uma prova, né? Então a gente fez uma prova, os amigos, né? Esses 4 amigos. Os 2 colorados passaram para de tarde, eu e mais o outro amigo gremista passamos para de manhã. E aí depois a gente ia dar um jeito de juntar os turnos, enfim. Só que antes de ingressar no Julinho, a minha família resolveu se mudar de novo. E aí o caso foi que eles resolveram se mudar para Taquara, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, perto da Serra, com 40.000 habitantes. Então para mim, que tinha me criado em Porto Alegre, já estava bem arranjado ali nas amizades, formando a minha identidade, enfim, foi muito difícil, né? Eu não queria ir de jeito nenhum. Porque além de ser uma cidade do interior, era no interior do interior, que era no interior de Taquara, numa localidade chamada Morro da Pedra. E além de ser na roça de Taquara, o local era uma colônia naturista. Isso mesmo, a gente era um lugar onde as pessoas tinham uma filosofia naturista, de integração com a natureza, inclusive de andar nus, né? Então, para mim, com aquela idade, foi algo assim muito difícil. Eu fiquei muito revoltado de ter que romper os vínculos de amizade que eu tinha, aquela rotina que eu tinha na cidade grande, para ir morar numa cidade do interior, numa localidade do interior dessa cidade, chamada Morro da Pedra, e lá no topo do morro, numa colônia naturista. Então foi um momento muito difícil para mim, eu estava ingressando no ensino médio.
Depois de um tempo, eu acabei me adaptando, né? Comecei a conhecer a filosofia dessa coluna naturista, achei interessante, né? Aquela questão de não ter vergonha do corpo, de não ligar o corpo a questões de sexualidade apenas, né? Ver o corpo como uma forma, uma coisa natural, né? Inclusive as partes que não podem mostrar, enfim. Mas depois de 2 anos, a minha família acabou retornando para Porto Alegre. Então, com 16 anos, eu voltei a Porto Alegre, fui morar num bairro do extremo leste da cidade, Morro Santana. Eu morei, como eu comentei, eu morei em muitos bairros, né, desde bairros assim de classe média alta até bairros mais populares, como por exemplo o Morro Santana. E lá eu também fiz grandes amizades, enfim, conheci, né, a mulher que ainda hoje eu estou junto, que é a minha companheira. E enfim, depois de 2 anos morando lá, estava super bem ambientado, né? Tá, enfim, muito futebol, muito pagode, né? Muita gurizada, assim, era bem legal. Mas a minha família acabou tendo que se mudar de novo, mais uma vez. E aí eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu não queria sair da escola que eu estava, porque pela primeira vez eu queria pelo menos me formar, né, com meus colegas, que eu já estava criando vínculos, enfim, também. E meus pais disseram que eu tinha que ir para uma outra escola lá perto, que era na Zona Sul de Porto Alegre, uma escola muito boa, inclusive, estadual, mas muito boa. E, e aí eu não queria. E aí chegou um ponto assim dessa briga de que o meu pai disse, então se tu não vai fazer o que a gente está pedindo, então tu sai de casa. Como eu já tinha 18 anos, né, eu gostava muito lá da casa da minha avó, que a gente tinha uma liberdade muito grande, enfim, minha avó, sempre gostei muito dela, casa de vó, aquela coisa toda. E eu fui morar com a minha avó aos 18 anos, me formei lá no Instituto Rio Branco, que é a escola que eu estudava já, e, e aí morei dos 18 até os 25 anos na casa da minha avó. No meio do caminho, ali aos 20 anos, a minha família se mudou para o Nordeste, moraram um ano no Espírito Santo, ali em cima do Rio de Janeiro, é Sudeste ainda, né? Mas depois de um ano no Espírito Santo foram morar na Bahia. Eu não fui, né? Em função de já estar namorando, ter planos para Porto Alegre. Eu fiquei muito dividido, né? A Bahia é um lugar que eu amo, assim, já fui visitar eles, já gostava desde aquela época, embora não conhecesse, gostava do jeito que era, né? Praia, enfim, samba, todas essas coisas que eu já gostava, bastante calor. Mas foi uma decisão muito difícil também e, obviamente, ter que... Uma coisa é a gente tá morando na casa da minha avó, fora de casa, mas com os pais ali perto, né? Outra coisa é eles irem para outro lugar, assim, meus irmãos tudo pequeno também. Então, foi uma decisão muito difícil que eu tomei, mas eu fiquei em Porto Alegre. E aí acabei entrando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do vestibular. Primeiramente eu queria fazer jornalismo, mas acabei mudando para história. Tive algumas aulas de história no cursinho assim que me impactaram bastante, a forma como elas eram dadas, né? Aquilo que era dito, bem diferente do que eu tinha na escola. E acabei dizendo, não, eu preciso tentar dar esse tipo de aula para os alunos, as pessoas precisam saber isso aqui, né? Que não se fala muito na escola, enfim. E aí acabei ingressando para a história. Isso com 22 anos. Aos 25 eu tive meu primeiro filho, saí da casa da minha avó, fui morar com a minha companheira. E aos 27 anos eu me formei na faculdade. Aos 28 eu ingressei na rede pública estadual do Rio Grande do Sul como professor. E antes disso, durante a faculdade, eu dei aula há muitos anos num cursinho pré-vestibular popular no bairro Restinga. Era uma ação comunitária de associações do bairro com o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URGS. Né? Eu fiz parte da primeira leva de professores e foi onde eu me formei como professor, né? Assim, na prática, foram 5 anos. O bairro Restinga é o maior bairro popular de Porto Alegre, no extremo sul da cidade, com uma história fantástica, inclusive, que foi tema do meu TCC. Acabei pesquisando sobre a história de Porto Alegre, da Restinga, e de Porto Alegre também, por consequência. E então eu carrego isso muito, assim, né? E de tentar mostrar para os jovens do ensino público que é possível mudar a sua vida através do ingresso nas universidades públicas, que isso é um agente transformador, de transformação social muito importante. Tem muitas informações a respeito disso, né, de questão de cotas, ProUni,
e como que a gente permanece na universidade, as bolsas, né, que existem. Então, isso eu carreguei muito como professor, e quando eu ingressei na rede estadual, tive que largar o cursinho, não ia dar conta, peguei 40 horas na rede pública, fui dar aula em Novo Hamburgo, que é uma cidade perto de Porto Alegre, da região metropolitana, e, e aí depois eu passei no concurso, primeiramente era um contrato, depois eu passei no concurso, peguei uma escola de Porto Alegre, perto de casa, lá no Morro Santana. Quando eu saí da minha avó, eu voltei pro Morro Santana para morar lá, onde morava a família da minha companheira, enfim. E passei no segundo concurso para Novo Hamburgo também, que aí eu escolhi Novo Hamburgo, que eu fiquei nomeado nas duas cidades. E lá eu lecionei. Porto Alegre eu acabei saindo depois de um tempo, porque eu fiz uma especialização, ingressei no mestrado que não concluí, tive que largar um dos vínculos, acabei ficando em Novo Hamburgo, que eu tinha uma ligação afetiva, né, muito grande, e isso pesa muito assim na minha história como professor, assim, a ligação afetiva com a escola, com meus colegas e com os alunos. E então, depois de 7, 8 anos já lecionando, quase 30 anos morando em Porto Alegre, a cidade começou a ficar um pouco tóxica, assim, né? Principalmente para quem tem família. E em 2017 eu tive meu segundo filho, já tinha aí 34 anos, 34, 35 anos, e começou a ficar uma cidade muito tóxica, assim, para viver. Eu gosto muito de Porto Alegre, assim, sempre gostei de todos os aspectos culturais, urbanos, de festas da cidade, enfim, times de futebol, mas começou a ficar uma cidade muito tóxica pelo trânsito e pela violência urbana, né? Se iniciou uma guerra lá do tráfico, o bairro que a gente morava ficava meio assim, em meio a essa disputa, enfim, lá no início, né? Agora já está espalhado por toda a cidade, então começaram a correr muitos assaltos, né? Mortes que ainda não haviam ali em grande escala, assim, né? Umas coisas bem tenebrosas, inclusive. Foi uma época bem difícil da cidade. E então eu decidi que eu iria vir morar em Santa Catarina. Sempre tive o sonho de morar em Garopaba, já tinha ido alguns verões para lá. E em 2017, no mesmo ano que meu segundo filho nasceu, eu fiz o concurso do estado de Santa Catarina para a região lá de Laguna, em Bituba e Garopaba. Mas não fiquei aguardando ser chamado, né? Então fiz um concurso aqui para Gaivota e para a cidade de Balneário Gaivota, público, depois fiz um temporário também, acabei passando. No final de 2018 resolvi me mudar para cá, peguei minha transferência de Novo Hamburgo para a cidade de Torres, dentro da rede pública estadual do Rio Grande do Sul. O contrato público, o concurso público aqui não rolou vaga, mas eu consegui passar tanto para o município de Sombrio quanto de Gaivota, acabei escolhendo dar aula em Gaivota, no município, e me mudei aqui para a cidade de Gaivota, então, no início de 2019, que é a cidade que eu estou até agora. No final do ano passado apareceu uma vaga lá para Garopaba, mas eu optei por não pegar. E se aparecer de novo agora no final do ano, no final do ano que vem, aí provavelmente vai estar um momento mais adequado. Não sabia que a cidade de Garopaba era tão cara para morar, né? Aqui na Gaivotinha é um pouco mais tranquilo, assim, financeiramente. Então resolvi esperar um tempo. E é isso, pessoal. Então é um pouco da minha vida. Normalmente numa sala de aula isso levaria mais de um período, né? Porque eu contaria algumas curiosidades, algumas coisas mais engraçadas. Assim, os alunos perguntam sobre a questão lá da colônia naturista, sobre o Grêmio e tal. Eu conto algumas histórias. Mas, e mesmo da violência lá de Porto Alegre, muitos também têm curiosidade. Mas num vídeo já tá quase 15 minutos de apresentação. Fica um pouco pesado, assim, para dar esse tipo de aula. Espero que a gente possa, né? Pelo menos até o final do ano, no ano que vem, quem sabe, ter a oportunidade. O terceiro ano não, né? O terceiro ano vai se formar. Enfim, quem sabe numa videochamada, né? Então, é isso aí. Eu contei um pouco da minha trajetória, de coisas mais marcantes que aconteceram na minha vida, né? Teve até alguns eventos traumáticos, eu acabei perdendo uma irmã também, né? De uma forma trágica no atropelamento, né? Para mostrar assim para vocês que como é que a nossa caminhada influencia bastante, né? Então, como eu tive uma infância onde na qual meus pais tinham muito diálogo, né? Não tinham uma educação muito autoritária, muito violenta. Eu aprendi a valorizar muito o diálogo, a democracia, né? A coletividade, já que lá em casa eram 6 filhos
e tudo tinha que ser igual para todos, né? Não tinha privilégios. Então, esses aspectos da minha infância acabaram impactando muito em quem eu sou hoje como pessoa, como professor, né? Também aquilo que eu ouvia, meu pai tocava muito violão, muito MPB, né? Então eu gosto muito de música, assim, muito de todos os tipos de música, né? Desde o funk, do samba, o rap, né? Até música clássica que eu tô aprendendo a ouvir agora. Gosto muito de jogar futebol, me criei indo em estádios de futebol também. E, enfim, né, a minha personalidade hoje, ela é muito influenciada, os meus gostos e aquilo que eu sou por toda a minha trajetória. Certo? Então, era isso. Parabéns para quem aguentou até aqui essa apresentação, né? Um pouco assim, meio monólogo, né? Aqui no fundo de casa, só falando. Mas é isso aí. Espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas se não tivermos essa oportunidade, fica um pouco aí do Sr. Pablo para vocês, certo? Um beijo, um abraço, até a próxima.